Eu quero nesse momento convidar você a abrir sua Bíblia comigo em 2 Reis. Segunda Reis, capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor. 2 Reis, capítulo 4, verso 1 em diante. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou. Fez o quê? Clamou. A Eliseu, nós sabemos que Eliseu era um profeta. Clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. Ou seja, essa mulher, ela estava de luto. Ela estava debaixo de sofrimento, de tristeza, de uma grande e irreparável perda. Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus filhos para serem servos, para serem escravos. Já não bastava a tristeza dela pela perda do marido, agora tinham credores tocando a campainha da casa dela, batendo no portão, prometendo que se ela não pagasse os compromissos, eles levariam os filhos dela como escravos, como parte de pagamento. E Eliseu, o profeta, lhe disse: o que é que eu posso fazer por você? Declara-me que é o que tens em casa. Ele atendeu ela, ele disse: olha, o que é que eu posso fazer por você? Diga para mim, o que você tem em sua casa? E ela disse: tua serva. Olha só a atitude dessa mulher. Ela já se coloca como serva. Nem sempre nós temos esta atitude. Humilde, de diante de um profeta que Deus envia, de nos posicionarmos como servos. E ela diz aqui: tua serva não tem nada em casa, senão, ou seja, tudo que eu tenho, a única coisa que eu tenho é uma botija de azeite. Então disse ele: vai, faz o seguinte, pede para ti vasos emprestados, vai nos vizinhos, nos parentes mais próximos, pede, abre a sua boca e pede. Eu não vou, tenho um pouquinho de vergonha, de receio, nunca passei por isso antes. Pede. Tem momentos que nós temos que fazer a nossa parte. Pede, vai lá. Não é humilhante isso? Não é algo humilhante? Muitas vezes o orgulho dentro de nós é que nos impede de fazer o que Deus quer que nós façamos. E muitas vezes Deus permite isso acontecer, porque Ele quer trabalhar conosco, nosso coração, quebrar o orgulho. Pede para você vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos, ou seja, pede muitos. Se vai pedir, pede bastante. Sabe, irmãos, às vezes nós chegamos diante de Deus e pedimos para Deus um pouquinho de coisa. Se vai pedir, pede o que tem que pedir. Já chega e pede a obra completa. Porque Deus sabe o que você precisa e Ele vai dar o que você precisa.
Está acompanhando aí? Então, depois que você fizer isso, entra, ou seja, volte para sua casa, entra, fecha a porta sobre você e sobre teus filhos. Se tranquem lá dentro, só vocês. E comece a deitar, comece a derramar o azeite que você disse que tinha, que era tudo que você tinha. Comece a derramar o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte, à medida que eles forem sendo enchidos, vai colocando eles à parte. Verso 5, partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que cheios que foram os vasos, disse a seu filho, traz mais um pouquinho, traz mais um. Porém, o filho disse, mas não há mais nenhum, já enchemos todos os vasos. Então, o azeite fez o quê? Cessou, parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivam do resto. Amém. Amém? Sabe, amados, na nossa vida, assim como essa mulher, nós também passamos por momentos difíceis, por situações que se chocam conosco, coisas inesperadas, situações difíceis onde nós, assim como esta mulher, temos que diante da situação, nos desdobrar. Situações que diariamente nos confrontam, e muitas vezes, assim como eu, você também, muitas vezes, nós não conseguimos vitórias diante dessas situações. Aqui nesse texto, nessa passagem, nós vemos aqui a história de um profeta Eliseu, de uma viúva, como eu já narrei, que estava de luto, uma situação terrível. Coloque-se no lugar dela. Alguém da família, alguém muito próximo, alguém que ela amava, tinha acabado de morrer. Pessoas estavam ali já, sem nenhuma compaixão, batendo na porta, dizendo, olha, entrega os seus filhos então, já que você não tem dinheiro para pagar. Nós vamos levá-los e nós vamos vendê-los como escravos. E resolvemos assim. Já não bastasse ela perder o marido, agora ela ia perder os filhos. Ela estava completamente possuída de tristeza. Essa era a história dessa viúva. Se sentindo sem saída. Sem dúvida alguma, essa passagem aqui que marcou a vida dessa mulher, desta viúva, que não tem nome, marcou a história de uma mulher a vida de uma mulher que quando tudo parecia estar liquidado na sua vida, na sua história, algo de bom veio e aconteceu na vida dela, que fez mudar essa história de rumo. Por que é que eu estou falando isso? Porque nós também passamos por situações difíceis, por momentos que nós olhamos e dizemos assim, meu Deus, não vai acabar nunca. Essa pandemia que só tem trazido problemas, dificuldades, isolamento, afastamento. Não aguentamos mais viver assim, nós não fomos criados para vivermos dessa forma, afastados, isolados.
A nossa cultura é uma cultura pegajosa, nós não conseguimos ficar sem abraçar as pessoas. É difícil. Quando que vai passar isso tudo? Será que vai passar ou será que agora é assim? Já passou isso pela sua cabeça? Já passou pelos seus pensamentos em algum momento de você acreditar que daqui para frente vai ser assim sempre? Não estou falando para você aceitar isso, que eu acho que você não tem que aceitar isso, assim como eu não aceito. Mas já passou pela sua cabeça pensamentos como esse? Não vai acabar mais, vai ser assim. Estamos indo para o final, a nossa vida mudou, o mundo mudou. De repente o normal antes era vivermos tão bem, mas agora o normal é todo mundo mascarado. Todo mundo isolado, afastado, com álcool, não toque em mim, cuidado, ei, não tosse, olha aí, aquela coisa toda. Se cuida, se proteja, fique em casa, não, cuidado. Vai ser assim sempre. Comércios não podem mais abrir, porque aumentou o índice. Espalhou mais a doença. Ai meu Deus, que faremos? O que é que nós devemos fazer quando tudo parece para nós perdido? Porque essa era a história dessa mulher. Tudo estava perdido para ela. Ela não tinha mais quem cuidasse dela. Ela não tinha mais quem protegesse ela. Ela não tinha mais quem sustentasse ela. Ela não tinha um marido que ela podia receber ali o carinho dele. Ela não tinha mais companhia. E o que ela tinha, ainda queriam tirar dela, que eram os seus filhos. O verso 1 diz que uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou. Essa foi a atitude dela. Clamou. E eu queria ensinar uma lição para você nessa noite. Que o que nós devemos fazer quando tudo parece perdido, quando as coisas parece que uma avalanche cai sobre nós, tudo estava indo bem, mas parece que o rumo da história mudou. A lição é: busque ajuda na fonte certa. Diga para a pessoa que está ao seu lado: irmão, busque ajuda na fonte certa. Na sua caminhada cristã, na nossa caminhada cristã, na nossa vida, nós passaremos por situações que nós precisaremos de ajuda. Algumas questões reveladas nesse texto que eu li, que mostram que a mulher estava enfrentando, era o luto, o marido dela tinha morrido, o problema da escravidão dos filhos, porque ela ia perder os filhos para serem escravos e vendidos. Desesperada ela se encontrava, diante dessa situação de luto e da escravidão dos filhos, ela está desesperada. Entendamos, irmãos, uma coisa: Deus coloca pessoas certas em nossa direção para nos ajudar. Quando você estiver passando por uma situação terrível, uma situação difícil, como essa que nós estamos todos vivenciando, Deus sempre vai colocar pessoas no seu caminho para te ajudar. Gálatas 6:2 diz: levem os fardos pesados um dos outros. Como é bom quando você está passando por uma dificuldade, você recebe um telefonema, você recebe uma visita, você recebe alguém dizendo para você: olha, estou aqui, hein? Não me esqueci de você, conte com as minhas orações, passei aqui para orar por você. Como muitos receberam na semana passada este presente de Deus.
Se essa viúva não tivesse ido de encontro àquele profeta, a Eliseu, talvez a sua situação pudesse ter piorado. Poderia ter piorado ainda mais. Às vezes, irmãos, diante de situações, nós tomamos a decisão e preferimos ficar de braços cruzados, esperando que a situação se resolva, mas não é por aí. Não é isso que Deus nos convida a fazer. Primeiro, nós precisamos tomar o cuidado de buscarmos a fonte que o Espírito de Deus vai colocar no nosso coração, que vai poder nos apoiar, nos ajudar, compartilhar uma palavra. Muitas pessoas hoje têm desesperadas buscado em tantas coisas, irmãos. Pessoas estão buscando em tantas coisas, estão buscando na feitiçaria. Eu estava ouvindo agora, essa semana, um depoimento da ministra Damares, ela dizendo que tem a preocupação, porque tem aumentado o número de suicídio no nosso país, principalmente no meio dos jovens. Alô? Por vários motivos. Pessoas estão desesperadas, não sabem no que buscar. Outros têm buscado em coisas erradas. Outros têm buscado a sorte. Outros têm buscado na feitiçaria, em tantas outras coisas. Outros têm buscado na bebida. Outros têm buscado nas drogas. Outros têm buscado em tantos outros vícios. Qual é a fonte que nós estamos nos apoiando? Qual é a fonte que você busca para se apoiar? Quantas vezes nós precisaremos quebrar, falir, desistir, por não buscarmos na fonte correta, não buscarmos na fonte certa. Pessoas certas, pessoas corretas, sempre estarão ao nosso redor, de braços abertos, para de alguma forma contribuir para nos ajudar. E você pode ser uma dessas pessoas na vida de tantos outros. Deus pode usar você. A questão é que nós precisamos muitas vezes tirar um pouco o olho do nosso próprio umbigo e achar que nós somos os únicos que precisamos de ajuda nessa vida. E achar que nós somos os únicos coitadinhos que precisamos de um apoio. Quando na verdade nós não estamos muitas vezes nesta condição de sermos ajudados, mas nós estamos na condição de ajudarmos a outros, de apoiarmos a outro. Eliseu estava nesse momento na posição de poder ajudar, mas ele só pôde ajudar porque aquela mulher foi até ele. Ela resolveu ir até onde estava o profeta e ela clamou ao profeta. Clamar, na minha linguagem que eu entendo, não é um pedido comum. Clamar é muito mais do que você ir lá, bater palma e fazer um pedido. Ela clamou aquele homem, preciso de ajuda. Ela estava desesperada. Então, quando tudo parece que está perdido, as coisas não estão bem, busque ajuda, mas busque na fonte certa. Em segundo lugar, nós podemos ver com esse texto, que além de buscar ajuda na fonte correta, nós devemos usar o que nós temos nas mãos. Use o que você tem nas suas mãos. Verso 2, Eliseu olha para ela e diz: o que é que você tem na sua casa? Ela disse: a tua serva não tem nada. Eu não tenho nada, profeta. Tudo que eu tenho é uma botija.
Eu tenho uma botija com azeite. É tudo que eu tenho. A solução dos nossos problemas, muitas vezes, vão estar na palma das nossas mãos. Essa mulher tinha a solução do problema dela naquele momento, depois que ela clamou a alguém que foi levantado para ajudá-la a pensar. Ela clamou. O que é que você tem? Eu tenho isso. É interessante o exemplo de Jesus. Por exemplo, quando Jesus estava dialogando com os discípulos, Ele também nos ensina, Jesus também nos ensina a importância de nós, com os seus discípulos, de nós usarmos o que nós temos nas nossas mãos. O que é que vocês têm aí, quando precisava alimentar uma multidão? Aí alguém teve a ideia: Senhor, tem um garotinho aqui, eu achei ele, e ele tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas que é isso, Senhor, para alimentar uma multidão tão grande? E Deus disse rapidamente: façam todos se assentar organizadamente. Tudo que o Senhor precisa é de um cenário para fazer o milagre. Ele precisa que você se lembre do que você tem nas suas mãos. Alguma coisa você tem que Deus pode usar. E Deus usou na vida dessa mulher aquilo que ela tinha. O maior problema hoje é ver que muitas pessoas estão com a solução do problema, do seu problema, nas suas próprias mãos, mas elas não conseguem resolver a questão. Sabe por quê? Porque falta algo a ela e muitas vezes a nós, falta sabedoria. Tiago, no capítulo 15, no capítulo 1, ele diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, faça o quê? Peça a Deus, que a todos dá. Se você quer sabedoria, quantos querem sabedoria? Quantos querem ser sábios? Glória a Deus. Agora uma outra pergunta: quantos de nós que erguemos as nossas mãos, hoje, nos lembramos de orar e de pedir a Deus sabedoria? Parabéns. Porque normalmente nós não fazemos isso e queremos a sabedoria. Mas como que você vai ter sabedoria se você não pede? Se algum de vós tem falta de sabedoria, reconhece que é faltoso na sabedoria, que falta mais, peça a Deus, que a todos dá. Temos que compreender que a ferramenta que Deus coloca nas nossas mãos, de certa forma ela contribui para mudar as situações na nossa vida e na vida de tantas outras pessoas. O azeite na casa dessa mulher, dessa viúva, estava ali prestes a mudar a situação da história dela. Um azeite, um pouquinho de azeite, mas é tudo que Deus precisa para fazer um milagre. Olha só, eu não estou dizendo aqui que todos os milagres que nós precisamos dependem de alguma coisa que eu tenho. Não, não é isso que eu estou falando. Deus pode fazer milagres de outras coisas que não nos pertencem. Para aquela multidão, Deus fez um milagre sobre os peixinhos e os pães de um garoto, que não tinha nada a ver com eles, mas abençoou a vida deles. Mas na vida daquele garoto, Deus fez um milagre, porque ele entrou para a história. Ele entregou os 5 pães e os 2 peixes, e o lanche dele alimentou uma multidão. Para aqueles discípulos que não eram dono do peixe e do pão, esse milagre, eles apresentarem aquele garoto, fez com que o milagre que aconteceu mudasse a história deles, da fé deles. Foi o que eles apresentaram. Alguém viu um garoto, vou apresentar esse garoto. Ele tem alguma coisa, Jesus pode fazer. Um outro exemplo, nós vemos Davi.
Golias começou a afrontar o povo de Israel, enfiaram lá uma vestimenta de guerreiro em Davi, pesada, nem ele conseguia segurar tanto peso, de couraça, capacete, espada, lança, não tem jeito. Ele falou, não, peraí, tira esse negócio de mim. Eu não vou contra esse gigante dessa forma. Ele vai lá no rio, separa 5 pedrinhas, escolhida a mão, a dedo, coloca na sua funda, na sua bolsa, pega a sua funda, põe aquela pedrinha, gira e numa tacada só, porque ele estava indo em nome do Senhor dos Exércitos, numa tacada só, o primeiro tiro que ele dá, pum, na testa do gigante. Na hora, aquele gigante cai. Você já ouviu Deus falar isso com você? O que é que você tem nas mãos hoje para Deus poder fazer um milagre e mudar a sua história? Moisés também tinha nas suas mãos um cajado. Com uma vara, com um cajado nas suas mãos, que era tudo que Moisés tinha. Ele tocou nas águas e aquelas águas do Mar Vermelho se abriram. Muitas vezes nós temos coisas na nossa vida que pode ser um instrumento para Deus fazer o milagre na nossa vida e mudar a nossa história. O que é que Deus tem colocado nas suas mãos, que pode mudar a sua história e pode mudar a história de outras pessoas também à sua volta? Contribuir para mudar a história de outras pessoas. Use o que Deus colocou nas suas mãos, colocou na sua vida, e você jamais vai ser a mesma pessoa, porque Deus vai fazer milagres. Em terceiro lugar, uma terceira lição que nós aprendemos: confie na direção que Deus está dando na sua vida. Confie na direção de Deus para a sua vida. Acredite, Deus está colocando você numa direção. Ah, mas está demorando tanto. Ah, mas será que é isso mesmo? Mas tem tantas pessoas parecidas comigo que estão tomando um outro caminho e elas parece que estão se dando bem. E eu aqui, seguindo nesse caminho. Será que eu estou no caminho certo? Não saia do caminho que Deus tem proposto para você. Siga em frente esse caminho. Não arrede nem para a esquerda e nem para a direita. O profeta chega para ela e diz, olha, ele mostra um caminho para ela. Vai lá nos seus vizinhos, pede vasilhas, não poucas, pede muitas vasilhas. Depois entra dentro da sua casa com seus filhos, feche a porta ali na casa, aí pegue o azeite que você tem, a sua vasilha, e comece a deitar esse azeite, a derramar esse azeite em todas as outras vasilhas. O milagre aconteceu. Aquela mulher obedeceu uma palavra, ela obedeceu uma direção, ela confiou na direção de Deus para a vida dela. A confiança em Deus é fundamental, irmãos, para o processo da nossa vitória diante dos momentos difíceis. O salmista no capítulo 84, verso 12, ele diz, como é feliz o que confia no Senhor, o que confia em Ti, Senhor. Hoje nós temos visto que a maioria das pessoas tem colocado suas limitações na frente do Deus que ela serve. Jonas, por exemplo, Jonas é um exemplo disso. O Deus que nós servimos está acima das nossas limitações. Quando Deus ele age, ninguém pode impedir. Quando Deus opera, ninguém pode impedir. Ainda antes que o dia houvesse,
ou que houvesse o dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Isaías 43, verso 3. Talvez a viúva tenha reconhecido que apenas aquela pequena botija de azeite não resolveria o seu problema, mas o importante foi ver a viúva fazendo conforme a direção, a orientação de Deus por meio daquele profeta, no verso 3. A confiança daquela viúva na palavra dele contribuiu para o milagre acontecer. Uma única botija de azeite, Deus multiplica, e todos os outros vasos foram completamente cheios, transbordaram, porque Deus fez o milagre. Sabe, quando nós vemos aqui a palavra de Deus falando que ela ouviu a palavra do profeta, interprete o seguinte: é você ouvir a palavra de Deus na sua vida. O que Deus tem falado ao teu coração. Ter azeite em abundância naqueles dias, tanto que o profeta fala para ela depois, vai e vende. Ter azeite era sinal de prosperidade. Porque o azeite não era como você tem hoje, vai no mercado e compra e tem lá tudo pronto. Tinha todo um trabalho para extrair o azeite da azeitona. Todo um trabalho preparar aquele azeite. Quem tinha muito azeite eram pessoas prósperas. Ele custava muito dinheiro. Então aquela mulher pôde pegar todos aqueles azeites e vender e se sustentar. Então, ela se sustentou com aquilo que ela tinha nas suas mãos. Mas ela fez algumas coisas. E uma delas, muito importante, foi ela se apoiar na direção que Deus deu a ela. Já pensou se ela falasse para o profeta: você está doido? Eu só tenho um pouco de azeite, eu vou derramar meu azeite nessas vasilhas aí, vou ficar sem azeite. Não vou não. Mas não foi isso que ela fez. Ela ouviu. Primeiro ela clamou, reconheceu que ela era serva daquele homem, serva de Deus. Ela estava, reconhecer que era serva, era reconhecer que estava pronta para ouvir, estava pronta para receber a direção de Deus na vida dela. Reconhecer que é servo é alguém que reconhece que Deus é aquele que dirige o seu caminho, que dá o sustento, que dá o escape, que dá o livramento, que abre as portas da bênção, as portas do socorro, as portas da vitória. Que é alguém, quando eu estou indo para um caminho errado, ele fecha uma porta e diz: filho, não entra aí não, desiste. Você já tentou uma vez, já tentou duas, tentou três, cai fora, não é para você isso. Esse é o nosso Deus. Querido irmão, busque a fonte correta. Se você quer saber quem é a fonte correta, é o Senhor nosso Deus. Amém? Abaixe a sua cabeça, por favor. Feche os teus olhos e diga para Deus: Senhor, nesta noite, mostra para mim o que é que eu posso usar, o que é que eu tenho, Senhor, em minhas mãos, que podem ser usados pelo Senhor para trazer mudança na minha história. Mostra para mim, Senhor, o que eu tenho nas minhas mãos que pode trazer a prosperidade que eu necessito, ou que eu tenho buscado. Por favor, Senhor, me ajude a confiar na direção do Senhor. Se o Senhor falar ao meu coração, eu serei obediente para fazer como o Senhor me ensinar. Eu vou confiar. Eu vou agir, Senhor, segundo a tua direção. Não vou me deter nem para a esquerda e nem para a direita, somente ao Senhor. Vou confiar. Fala comigo, por favor.
Pede a Deus nessa noite: Senhor, me ajude a ter vitória diante da situação que eu estou vivendo. Eu não sei qual é a sua situação. Eu não sei se a sua situação é a mesma minha. Eu não sei se a sua situação é a mesma de tantos outros. Mas além, talvez, de situações parecidas com a de outras pessoas, pode ser que você tenha uma outra situação que outros não têm. Mas você precisa do milagre. Você precisa do agir de Deus. Se você, nesta noite, ainda nesse culto, orar com todo o teu coração e pedir ao Senhor, clamar ao Senhor que dê uma direção de como você chamar à existência o milagre que você precisa, Deus pode falar agora com você.